Olá! Sejam bem-vindos ao canal Histórias de Reflexão. Me chamo Fábio e estou aqui para contar a minha história. Vocês vão descobrir como foi minha juventude na comunidade Vila Esperança, além da minha passagem pela prisão. Não se esqueçam de curtir esse vídeo e se inscrever no canal para receber mais histórias como essa. A Vila Esperança não era apenas um nome, era uma ironia cruel que cobria uma realidade brutal. Imagine uma comunidade onde os sonhos são esmagados pelo peso da desesperança e a violência se torna uma constante que molda cada aspecto da vida. As ruas de terra, esburacadas e cheias de lixo, pareciam gritar um lamento silencioso. As casas, pequenas e amontoadas, eram apenas uma fração do que alguém poderia chamar de lar. Nas esquinas, grupos de jovens se reuniam em uma vigilância constante, suas conversas baixas e tensas, suas expressões endurecidas pela dura realidade. Os sons da Vila Esperança contavam histórias de batalhas diárias, o barulho dos tiros à noite, o murmúrio das brigas e o constante zumbido de sirenes distantes. A violência e o tráfico de drogas se entrelaçavam de tal forma que se tornaram parte do tecido da comunidade. As famílias lutavam para manter um senso de normalidade, enquanto a presença de traficantes e gangues tornava o ambiente ainda mais hostil e perigoso. A escola era um refúgio para poucos, e mesmo ali, o medo de que a violência invadisse era palpável. Para Fábio, crescer nesse cenário não era apenas sobre lidar com a falta de recursos, era uma batalha constante para proteger o que ele mais amava em meio ao caos. Ele via a dor nos olhos de sua mãe, Maria, e sentia o peso de ter que ser um escudo para seu irmão mais novo, Lucas. A esperança parecia uma ideia distante, quase inalcançável, como uma estrela que brilhasse com intensidade, mas nunca chegasse a ser tocada. Na Vila Esperança, cada dia era uma luta pela sobrevivência e uma busca desesperada por um futuro que parecia sempre escapar entre os dedos. Cada manhã na pequena casa de Maria começava antes do sol nascer. O cheiro de café forte misturado com o aroma de pão recém-assado preenchia o ar, um esforço de Maria para dar um pouco de normalidade à vida dos filhos. Mas esse pequeno conforto mal disfarçava o peso esmagador que ela carregava todos os dias. Maria levantava-se com uma determinação silenciosa, sabendo que sua luta era diária e interminável. O trabalho como faxineira em várias casas da vizinhança era mal remunerado, mas era a única maneira de garantir que Fábio e Lucas tivessem algo para comer e um teto sobre suas cabeças. Enquanto Maria suava para ganhar o pão de cada dia, Fábio assumia o papel de protetor. Ele via o medo nos olhos de Lucas, um menino de apenas 12 anos, que ainda deveria estar descobrindo o mundo e não enfrentando os horrores da violência e da pobreza. Fábio era um escudo contra o mundo cruel, sempre atento, sempre alerta. Ele fazia questão de criar pequenos momentos de normalidade para Lucas, como organizar jogos improvisados no quintal ou contar histórias que levavam o irmão a um mundo de fantasia, longe dos pesadelos da Vila Esperança. No entanto, por trás desse sorriso encorajador, Fábio carregava um fardo imenso. Cada decisão que tomava, cada passo que dava, estava imbuído de uma responsabilidade que transcendia sua própria idade. Ele sabia que seu papel não era apenas proteger Lucas dos perigos externos, mas também ser uma fonte de força e esperança para sua mãe, que parecia envelhecer a cada dia. O peso de ser o guardião de sua família era uma carga constante, moldando suas decisões e sua visão de futuro, enquanto lutava para manter a esperança viva em um mundo que parecia querer apagá-la a todo custo. Joaquim desapareceu como uma sombra na noite, deixando atrás de si apenas fragmentos de um passado que sua família ainda lutava para entender. Na Vila Esperança, o nome de Joaquim era sussurrado com uma mistura de medo e desprezo. Sua ausência não era apenas uma lacuna física, mas uma ferida aberta na vida de Fábio e Lucas, um vazio que parecia crescer a cada dia. A verdade sobre Joaquim se revelava em pequenos pedaços, como peças de um quebra-cabeça que nunca se encaixavam completamente. Era sabido que ele havia se envolvido com o tráfico de drogas, uma escolha que o levou a uma vida de crimes e traições. O que ninguém contava era o impacto profundo e devastador que suas ações tiveram na vida de sua família. As paredes da casa, uma vez cheias de risos e esperanças, foram invadidas por um silêncio sombrio e constante. Maria, já sobrecarregada com suas próprias batalhas, lutava não apenas para sustentar seus filhos, mas também para esconder os vestígios da traição de Joaquim.
Ela se via forçada a lidar com a vergonha e o estigma que vinham com o passado criminal do marido. O sofrimento dela não era apenas financeiro, mas emocional, enquanto tentava reconstruir uma vida que havia sido destruída pelas escolhas de Joaquim. Fábio, por sua vez, sentia a ausência do pai como uma sombra constante em sua vida. Ele cresceu ouvindo rumores e histórias sobre o que Joaquim havia se tornado, mas nunca obteve respostas claras. A falta de um pai, junto com o conhecimento de seu envolvimento com o tráfico, criou um sentimento de traição e confusão em Fábio. Ele carregava a carga de tentar compreender como alguém que deveria ter sido um protetor se tornou um símbolo de tudo que havia dado errado em sua vida. Esse peso era um lembrete constante de como o passado de Joaquim tinha moldado, e muitas vezes prejudicado, o presente e o futuro de sua família. Na dura realidade da Vila Esperança, onde o desespero parecia ser a norma, Fábio e Lucas encontravam pequenos refúgios de esperança nas minúcias do dia a dia. Em meio ao caos e à violência que cercava a comunidade, esses momentos de alívio eram preciosos como gotas de água em um deserto. Uma tarde, quando o sol começava a se pôr, pintando o céu de um laranja suave, Fábio e Lucas se aventuravam até o pequeno parque abandonado no fim da rua. Com um improvisado balão de gás, Lucas se deitava na grama, os olhos brilhando ao imaginar-se flutuando para longe, enquanto Fábio observava com um sorriso. Era um instante simples, mas carregado de uma alegria genuína, uma pausa na luta incessante pela sobrevivência. Em outra ocasião, Fábio fazia o possível para transformar as tardes chuvosas em aventuras mágicas. Ele pegava velas emprestadas e as colocava em volta da mesa da cozinha, transformando o espaço modesto em um campo de batalha de fantasia, onde dragões e cavaleiros ganhavam vida nas histórias que inventava. Lucas se envolvia completamente, seu rosto iluminado pela luz das velas, esquecendo por alguns momentos a dureza do mundo lá fora. Os sonhos também encontravam um caminho através das pequenas vitórias diárias. Fábio imaginava um futuro em que a Vila Esperança não fosse sinônimo de desesperança, mas sim de oportunidades e realizações. Ele falava com Lucas sobre o que faria quando fosse mais velho, sempre focando no que poderia ser e nunca no que era. Essas conversas se tornavam momentos de construção de sonhos, onde o futuro parecia um pouco mais acessível e menos sombrio. Mesmo nas noites mais difíceis, quando o som das sirenes e dos tiros lembrava constantemente da dureza da vida, Fábio e Lucas se encontravam em seu próprio mundo de esperança. Eles se abraçavam, riam juntos e planejavam um amanhã melhor, um amanhã onde as pequenas coisas fossem suficientes para dar um sentido de alegria e possibilidade em meio à adversidade esmagadora. Esses momentos eram a luz no fim do túnel, pequenas chamas de esperança que ajudavam a enfrentar cada novo dia. A vida de Fábio, marcada pela constante batalha para proteger sua família e manter a esperança viva, deu uma guinada inesperada numa noite fatídica que parecia um espelho distorcido de seus piores pesadelos. Tudo começou com um incidente que parecia pequeno, mas que rapidamente se transformou em um pesadelo. Era uma noite como muitas outras na Vila Esperança, com a lua lançando um brilho pálido sobre as ruas escuras. Fábio estava a caminho da loja do bairro para comprar um pouco de comida quando ouviu um tumulto vindo de uma esquina próxima. Curioso e preocupado, ele se aproximou para descobrir o que estava acontecendo. O que ele viu foi um grupo de jovens brigando, uma cena familiar, mas desta vez a violência estava intensificada. Quando Fábio tentou intervir, na esperança de apaziguar a situação e proteger os envolvidos, ele não percebeu que a confusão estava sendo filmada por um transeunte. Em meio ao caos, um tiro foi disparado por um dos jovens, atingindo um membro de uma gangue rival. O pânico se espalhou, e a polícia chegou rapidamente, em um frenesi de sirenes e luzes piscantes. Fábio, na tentativa de socorrer a vítima e sem saber que estava sendo gravado, acabou sendo confundido com um dos agressores. A situação escalou rapidamente, e o jovem que tentou ajudar se viu algemado e levado para a delegacia, sem compreender totalmente a gravidade da situação. A prisão foi um choque brutal para Fábio. As paredes frias e a atmosfera opressiva do centro de detenção eram um contraste sombrio com as esperanças e sonhos que ele carregava. As primeiras noites foram as mais difíceis, repletas de pensamentos confusos e medos intensos. A dor de ver seu futuro se desfazer diante dos olhos era quase insuportável, mas ao mesmo tempo, uma nova realidade estava se formando.
A prisão não era apenas um lugar de punição, mas um ponto de virada na vida de Fábio, um divisor de águas que iria redefinir o rumo de sua existência e oferecer a oportunidade de reescrever sua história. O som das portas de aço se fechando atrás de Fábio ecoava como um aviso sinistro, marcando o início de uma nova e aterrorizante fase de sua vida. Ao entrar no presídio, ele se deparou com um mundo completamente diferente daquele que conhecia, um universo sombrio e opressivo que parecia estar sempre à beira da explosão. As primeiras impressões foram esmagadoras. As paredes eram revestidas de um cinza sujo, riscadas e desgastadas pelo tempo e pelo desespero. O ar era denso e pesado, carregado com uma mistura de suor, medo e um leve cheiro de desinfetante, tentando em vão mascarar a realidade brutal daquele lugar. O som dos passos dos guardas e dos gritos de prisioneiros vindos dos corredores distantes criava uma sinfonia perturbadora de angústia. Fábio foi rapidamente introduzido ao sistema brutal do presídio, onde a hierarquia e as regras não eram ditadas por lei, mas pela força e pelo medo. Ele se viu cercado por homens cujas histórias eram tão sombrias quanto as próprias paredes do lugar, indivíduos que haviam cometido crimes que variavam do trivial ao horrível. A sensação de estar completamente deslocado era palpável. Ele não era mais o protetor de sua família, mas um prisioneiro entre muitos, lutando para encontrar um lugar em meio ao caos. A rotina diária era implacável. As refeições eram servidas em bandejas de metal, o tempo livre era limitado e a sensação constante de vigilância nunca o abandonava. Cada gesto, cada palavra parecia estar sob um microscópio invisível. A presença dos outros detentos e a necessidade de entender e se adaptar às regras não escritas do presídio criavam uma tensão que era difícil de suportar. As noites eram as mais solitárias e aterrorizantes. Fábio deitava-se em sua cama de colchão fino, ouvindo os ecos de conflitos e os sussurros de histórias de traição e vingança que permeavam o ar. O pensamento de sua família e o contraste com a vida que havia deixado para trás eram uma dor constante, uma lembrança constante do que havia perdido e do que ainda poderia recuperar. O presídio era um campo de batalha psicológico e emocional, e Fábio precisava encontrar uma maneira de navegar nesse novo mundo hostil, mantendo sua humanidade em meio à desesperança que o cercava. Quando Helena entrou pela primeira vez no espaço austero do programa de reabilitação, o ambiente estava carregado de uma atmosfera de ceticismo e resignação. As paredes, de um branco insípido, refletiam uma luz fria e impessoal, e o som dos passos de Helena ressoava com um eco que parecia fazer as esperanças dos presos tremeluzirem. Ela era uma visão inesperada em meio à dureza do presídio, uma mulher de estatura média, com um olhar penetrante e uma postura que transmitia uma combinação inquietante de autoridade e empatia. Helena carregava consigo uma aura de tranquilidade, como uma brisa calma em um mar agitado. Ela não era apenas uma psicóloga, era uma ponte entre o passado sombrio e o presente tumultuado dos prisioneiros. Com seus cabelos bem arrumados e um blazer que parecia deslocado naquele ambiente, ela parecia uma figura de um mundo distante, uma lembrança de uma vida que parecia quase impossível de alcançar para aqueles que estavam ali. O impacto de sua presença foi imediato e profundo. Os presos, inicialmente surpresos e desconfiados, rapidamente perceberam que Helena não era apenas mais uma autoridade a ser temida. Ela falava com uma sinceridade que poucos haviam experimentado e escutava com uma paciência que desarmava a resistência mais endurecida. Sua abordagem gentil e sua disposição para entender as histórias individuais dos presos começaram a criar uma conexão inesperada. Fábio, que inicialmente via Helena como uma figura distante e quase irrelevante, começou a perceber nela algo mais. Em meio às suas próprias angústias e frustrações, ele viu em Helena uma luz de esperança, um reflexo de uma vida que ele ainda poderia alcançar. Ela fazia perguntas que tocavam o fundo de sua alma, desafiando-o a confrontar não apenas suas ações passadas, mas também seus sonhos e medos mais profundos. A interação de Helena com os presos tornou-se uma espécie de catalisador emocional. Ela introduziu um espaço onde as emoções e as histórias pessoais poderiam ser exploradas, um contraste poderoso com a frieza e a indiferença que dominavam o ambiente do presídio. Sua presença ofereceu uma oportunidade rara para os presos começarem a vislumbrar uma mudança real e tangível, transformando o programa de reabilitação de um mero requisito em uma jornada de autodescoberta e redenção. A revelação veio como um raio em um céu claro, um momento de choque e compreensão que mudaria para sempre o curso da vida de Fábio. A tarde estava cinzenta e chuvosa,
o tipo de dia que parecia refletir o estado emocional dos presos. Fábio estava absorto em suas reflexões, quando, durante uma das sessões de terapia conduzidas por Helena, algo inesperado aconteceu. Helena estava conversando sobre a importância de enfrentar o passado para poder avançar, e de repente mencionou algo que fez o coração de Fábio acelerar. Ela falava sobre sua própria história, compartilhando com um grupo de prisioneiros a dor de um passado complicado e a jornada que a levou até aquele momento. As palavras que ela escolheu eram como uma melodia familiar, mas a conexão que Fábio fez foi como uma sinfonia de choque e incredulidade. Quando Helena mencionou o nome do pai dela, Joaquim, Fábio sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. O nome ecoava na sala, reverberando com uma força que parecia fazer o tempo parar. A confusão e o horror se misturaram em seu rosto enquanto ele tentava processar o que acabará de ouvir. Não era possível que a mulher que havia mostrado tanta empatia e compreensão fosse filha do homem que tinha deixado sua família em ruínas. Com uma voz trêmula, Fábio perguntou a Helena sobre sua relação com Joaquim. A sala ficou em silêncio, os outros prisioneiros observando a cena com uma mistura de curiosidade e preocupação. Helena, com os olhos marejados, confirmou o que Fábio temia. Ela era filha de Joaquim, um homem que havia se envolvido com o tráfico e causado tanto sofrimento. O choque e a dor de Fábio foram palpáveis, como se cada palavra de Helena fosse uma lâmina afiada cortando através de suas defesas emocionais. O encontro foi um turbilhão de emoções, com Fábio lutando para reconciliar a imagem de Helena como uma figura de esperança e a realidade de seu pai como um símbolo de traição. Helena, por sua vez, tentou explicar como havia se distanciado de Joaquim devido às suas escolhas criminosas e como o trabalho com prisioneiros era uma forma de enfrentar o legado sombrio deixado por seu pai. O momento foi uma confluência de dor, compreensão e a lenta construção de uma conexão inesperada, onde as cicatrizes do passado começavam a se entrelaçar com as esperanças do futuro. A descoberta do caderno de Joaquim foi como desenterrar um pedaço de um passado enterrado em escuridão e desespero. Fábio estava em uma pequena sala de armazenamento dentro da biblioteca do presídio, tentando encontrar um pouco de normalidade em meio ao caos de sua nova vida. Entre pilhas de livros e documentos descartados, seu olhar caiu sobre um caderno antigo, com uma capa surrada e marcas de um uso intenso. A curiosidade o impulsionou a abrir o caderno, sem saber que estava prestes a desvendar um segredo que mudaria seu destino. Ao folhear as páginas amareladas, Fábio se deparou com anotações em uma caligrafia que parecia quase familiar. As palavras escritas com uma determinação fervorosa contavam uma história inesperada. Joaquim, seu pai, havia deixado para trás um rastro de esperança em meio ao seu legado sombrio. As páginas estavam repletas de planos detalhados para deixar o tráfico e reintegrar-se à sociedade, bem como reflexões sobre suas falhas e desejos de mudança. Fábio leu as anotações com uma mistura de incredulidade e fascínio. Joaquim havia descrito a dor que sentia por ter abandonado sua família e seu desejo profundo de corrigir seus erros. Havia listas de metas, estratégias para obter ajuda e até mesmo pensamentos sobre como poderia começar um novo capítulo em sua vida. Para Fábio, essas palavras eram uma combinação de revelação e tragédia, uma janela para um pai que, apesar de seus crimes, havia tentado mudar sua vida antes que fosse tarde demais. O impacto das descobertas foi avassalador. Fábio, que havia carregado um ressentimento profundo e uma dor constante pela ausência de Joaquim, agora se via confrontado com a humanidade do pai. As anotações de Joaquim mostravam um homem lutando contra suas próprias sombras, um reflexo de uma tentativa sincera de redenção que nunca teve a chance de ser completada. Essa descoberta provocou uma avalanche de emoções em Fábio, um misto de empatia, tristeza e um novo entendimento sobre o legado de seu pai. Ao fechar o caderno, Fábio sentiu uma nova determinação tomar conta de si. O desejo de Joaquim de mudar, apesar de suas falhas, se tornou um catalisador para a própria transformação de Fábio. Ele começou a ver o caderno não apenas como um símbolo do passado sombrio, mas como um guia para sua própria jornada de redenção. As palavras de Joaquim serviram como um lembrete poderoso de que, mesmo em meio ao caos, havia sempre espaço para mudança e esperança. Com o caderno de Joaquim agora em suas mãos e a revelação de sua conexão com Helena, Fábio entrou em uma fase de introspecção e transformação que parecia quase palpável. O ambiente do presídio,
Com suas paredes frias e corredores intermináveis, tornou-se um campo de batalha interno, onde Fábio lutava para reinventar sua vida com uma nova perspectiva e determinação. A primeira mudança era visível na forma como Fábio abordava seus estudos. Ele se dedicava com uma intensidade renovada aos livros, suas horas de estudo se estendendo tarde da noite, quando o resto da prisão estava em silêncio. O caderno de Joaquim havia acendido uma faísca de esperança em Fábio, e ele estava determinado a utilizar essa energia para transformar seu próprio futuro. Ele fazia anotações meticulosas, estudava com fervor e aplicava o que aprendia não apenas para obter uma melhor educação, mas para se preparar para um futuro que parecia, pela primeira vez, um pouco mais acessível. A terapia com Helena tornou-se um pilar fundamental em sua jornada de transformação. As sessões, que antes eram um espaço de desconforto e desconfiança, agora eram momentos de profunda exploração e entendimento. Helena, com sua sensibilidade e conhecimento, ajudava Fábio a enfrentar suas inseguranças e a lidar com o trauma de sua infância e seu tempo na prisão. Ela guiava Fábio através de exercícios de reflexão e autoavaliação, incentivando-o a confrontar e reescrever suas narrativas pessoais. A conexão entre os dois se aprofundou, não apenas como terapeuta e paciente, mas como aliados na busca por redenção e mudança. Cada sessão com Helena e cada dia de estudo se entrelaçavam com a esperança de que a transformação pessoal de Fábio poderia ser mais do que uma possibilidade, poderia se tornar uma realidade. Ele começava a enxergar as lições do caderno de Joaquim não apenas como um reflexo das falhas do pai, mas como um guia prático para a própria jornada de Fábio. As anotações de Joaquim sobre mudanças e crescimento se tornaram um espelho de seus próprios esforços para construir um futuro diferente. O processo de transformação não era fácil e estava longe de ser linear. Havia momentos de dúvida e de retrocesso, mas a persistência de Fábio era visível em cada pequeno passo que dava. Ele abraçava os desafios com uma nova mentalidade, vendo cada obstáculo como uma oportunidade para crescer e aprender. A dedicação de Fábio aos estudos e à terapia, aliada ao suporte constante de Helena e à inspiração do caderno de Joaquim, começou a moldar um novo caminho para sua vida, um caminho que prometia não apenas redenção pessoal, mas também um novo começo, longe das sombras de seu passado. A porta do presídio se abriu lentamente, emitindo um rangido que parecia marcar o fim de uma era e o início de outra. Fábio deu o primeiro passo para fora da prisão, o som de seus pés no chão sólido parecia um eco distante de liberdade conquistada. O ar fresco e a luz do sol foram um choque para seus sentidos, um lembrete imediato da vida que ele estava prestes a retomar. Mas a liberdade tinha um preço, e a realidade de reintegrar-se à sociedade era um desafio imenso, repleto de incertezas e ansiedades. Com o coração acelerado e uma sensação de nervosismo palpável, Fábio se viu diante de um mundo que havia mudado enquanto ele estava atrás das grades. O caos urbano que antes lhe era familiar parecia agora imenso e desconcertante. Ele andava pelas ruas, absorvendo as novas tecnologias, as mudanças nas pessoas e a evolução da própria cidade, sentindo-se como um estranho em um lugar que deveria ser seu lar. A reintegração não era apenas um processo físico, mas também emocional e social. A luta para encontrar um emprego e um lugar para morar se tornava cada vez mais real. Fábio, que havia dedicado tanto tempo à educação e à terapia, estava determinado a construir uma nova vida, mas os obstáculos eram tangíveis. Ele enfrentou o preconceito e a desconfiança de muitos, lutando para provar que a transformação que havia alcançado na prisão era genuína. Em meio a essas dificuldades, o apoio de Helena se mostrou crucial. Ela se tornou um ponto de referência e um símbolo de esperança contínua, ajudando Fábio a navegar pelas complexidades do mundo fora da prisão. Helena fez conexões para ele com organizações que ofereciam suporte a ex-detentos e até mesmo o ajudou a encontrar um emprego inicial. Cada pequeno avanço foi um passo significativo em sua jornada de reintegração, mas o caminho estava longe de ser fácil. Fábio enfrentava os desafios com uma determinação renovada. Ele sabia que a estrada seria longa e cheia de obstáculos, mas também sabia que cada passo à frente era uma vitória sobre seu passado. O mundo fora das grades era implacável, mas Fábio tinha agora uma nova perspectiva, forjada em meio à dor e à luta. Ele estava começando a construir uma nova vida, uma vida que refletia sua transformação pessoal e sua busca por um futuro melhor.
Os primeiros dias fora da prisão foram um turbilhão de emoções, uma mistura de esperança e incerteza. Mas Fábio carregava consigo as lições aprendidas e as promessas feitas a si mesmo, pronto para enfrentar o mundo com uma nova mentalidade e um coração resiliente. A jornada não terminava com a saída da prisão, na verdade, estava apenas começando, e cada dia seria uma oportunidade para reafirmar a mudança e construir um novo futuro, longe das sombras de seu passado. Os primeiros passos de Fábio fora da prisão eram como um balé cauteloso sobre um fio de esperança esticado. Cada dia trazia uma nova oportunidade, e ele estava determinado a não deixar que o medo ou a dúvida o impedissem de seguir em frente. Ao conseguir seu primeiro emprego em um armazém local, Fábio experimentou uma sensação de dignidade renovada. O trabalho, embora simples e exigente, era uma âncora em sua nova vida, um símbolo de sua capacidade de se reconstruir a partir das cinzas de seu passado. As manhãs de Fábio eram preenchidas com a rotina do armazém, onde ele dedicava seu esforço e energia a cada tarefa. Ele aprendeu a operar empilhadeiras e a organizar estoques, desenvolvendo habilidades práticas que, embora novas para ele, eram uma prova de sua determinação em recomeçar. Cada dia de trabalho era uma pequena vitória, um lembrete de que ele estava no caminho certo. Mas Fábio sabia que a verdadeira transformação vinha de se conectar com a comunidade ao seu redor. Inspirado por Helena e pelos projetos que ela apoiava, ele começou a se envolver com iniciativas comunitárias na Vila Esperança. Ele encontrou um propósito ao trabalhar com jovens em risco, compartilhando sua história como uma maneira de oferecer orientação e esperança para aqueles que estavam à beira do mesmo precipício que ele havia enfrentado. O envolvimento com esses projetos trouxe uma nova dimensão ao seu trabalho. Fábio começou a organizar workshops sobre habilidades práticas e a oferecer aconselhamento para ajudar os jovens a encontrar um caminho mais seguro e construtivo. Ele usou sua própria jornada como uma ferramenta poderosa para ensinar os outros, mostrando que é possível mudar, mesmo quando o passado parece insuperável. O impacto de seu envolvimento começou a se manifestar de maneiras inesperadas. A reação dos jovens que ele ajudava era um testemunho do poder de sua mensagem. Eles viam em Fábio não apenas alguém que havia superado desafios, mas um exemplo concreto de que a mudança era possível. A interação com essas novas gerações trouxe um senso de propósito e satisfação que transcendeu os desafios diários de sua nova vida. Cada novo projeto comunitário e cada jovem que Fábio ajudava era um passo mais próximo de seu objetivo maior, construir um legado de esperança e transformação na comunidade que um dia foi marcada pelo desespero e pela violência. O caminho era árduo, mas Fábio estava determinado a continuar avançando, transformando sua própria vida e a de outros, um passo de cada vez. A ideia de criar um programa de apoio aos jovens em risco nasceu da parceria inesperada entre Fábio e Helena, uma colaboração que se transformou em um farol de esperança para a comunidade. A transição de Fábio de um ex-detento para um mentor e líder comunitário ganhou força quando ele e Helena começaram a trabalhar juntos em um projeto que combinava suas habilidades e experiências para fazer a diferença. O processo de criação do programa foi meticuloso e exigiu a combinação das paixões e conhecimentos de ambos. Helena trouxe sua experiência como psicóloga e seu entendimento profundo das dinâmicas emocionais e sociais dos jovens em risco. Ela tinha uma visão clara sobre como estruturar o programa de forma a atender às necessidades emocionais e práticas desses jovens, oferecendo suporte psicológico e orientação profissional. Fábio, por sua vez, contribuiu com a perspectiva prática e realista que sua experiência de vida lhe proporcionara. Ele sabia, por experiência própria, o impacto que a orientação e o apoio poderiam ter. Com uma paixão ardente, ele ajudou a projetar os workshops e as atividades do programa, criando um ambiente que fosse tanto educativo quanto inspirador. Sua história pessoal era um testemunho vivo do que poderia ser alcançado com suporte e oportunidades. A parceria entre eles gerou uma energia contagiante que permeava todos os aspectos do programa. Helena e Fábio se dedicaram a construir uma rede de apoio sólida, envolvendo voluntários locais e especialistas para contribuir com seus conhecimentos e experiências. Juntos, eles criaram um espaço seguro onde os jovens poderiam se expressar, aprender e desenvolver habilidades essenciais para um futuro melhor. O impacto inicial foi pequeno, mas poderoso. Os primeiros grupos de jovens que participaram do programa mostraram sinais de mudança e crescimento. Eles se engajaram nas atividades e começaram a vislumbrar novas possibilidades para suas vidas.
As sessões de mentoria conduzidas por Fábio e Helena não eram apenas sobre ensinar habilidades práticas, mas também sobre inspirar sonhos e alimentar esperanças. Helena, com seu olhar clínico e empático, e Fábio, com sua experiência prática e resiliência, se tornaram uma equipe imbatível. A combinação de suas forças não apenas ajudava os jovens a superar desafios imediatos, mas também os preparava para enfrentar um futuro cheio de potencial. Cada sucesso, cada história de superação dentro do programa, era uma vitória compartilhada, uma prova de que, quando duas pessoas se unem com um propósito comum, elas podem transformar vidas e comunidades inteiras. À medida que o programa ganhava força, a parceria entre Helena e Fábio se tornava um símbolo de esperança e de mudança real juntos. Eles estavam moldando um novo caminho para os jovens da Vila Esperança, oferecendo-lhes uma chance de redefinir seu futuro e de se libertar das sombras do passado. O auditório estava iluminado com uma luz suave, e as cadeiras estavam ocupadas por membros da comunidade, ansiosos para ouvir a história de Fábio. Ele subiu ao palco, seu coração batendo forte com uma mistura de nervosismo e determinação. A sala estava silenciosa, a expectativa no ar palpável. Fábio sabia que esse momento não era apenas sobre compartilhar sua própria jornada, mas também sobre honrar o legado complicado de seu pai. Quando ele começou a falar, sua voz estava carregada de emoção. Ele descreveu sua infância na Vila Esperança, a luta de sua mãe para sustentar a família e as dificuldades que enfrentou ao crescer em meio à violência e ao tráfico de drogas. Cada palavra estava impregnada com a dor e a esperança que haviam marcado sua trajetória. Ele falou sobre o momento em que descobriu o caderno de Joaquim e como isso havia mudado sua perspectiva sobre o pai. A história de Fábio era uma tapeçaria complexa de erros e redenção, e ao compartilhar sua jornada, ele também confrontava o legado de Joaquim. Ele falava sobre como o caderno revelou um homem que, apesar de suas escolhas erradas, havia tentado mudar, e como isso havia influenciado sua própria decisão de se transformar e de lutar por um futuro melhor. Os olhos da plateia estavam fixos em Fábio, absorvendo cada palavra, cada emoção. Ele falava sobre como o legado de Joaquim não era apenas uma marca de vergonha, mas também um lembrete de que todos, mesmo aqueles que cometeram erros graves, têm a capacidade de tentar mudar. O impacto das palavras de Fábio era palpável. Ele estava oferecendo uma nova perspectiva sobre o passado e transformando a narrativa de seu pai em algo que pudesse inspirar e ensinar. Ao final do discurso, Fábio olhou para a plateia com um sentimento de realização e paz. Ele havia enfrentado suas próprias cicatrizes e agora estava compartilhando sua história não apenas como um exemplo de redenção pessoal, mas como uma maneira de mostrar que é possível encontrar significado e esperança, mesmo nos legados mais complexos. A plateia reagiu com uma mistura de aplausos e silêncio reflexivo, reconhecendo a coragem de Fábio em enfrentar seu passado e transformar sua dor em uma força positiva para a comunidade. A reflexão de Fábio sobre o legado de seu pai não era uma simples conclusão, mas um processo contínuo de entendimento e crescimento. Ele estava honrando a memória de Joaquim ao transformar o sofrimento e os erros do passado em uma ferramenta de inspiração e mudança para outros. Ao compartilhar sua história com a comunidade, Fábio estava não apenas reescrevendo seu próprio futuro, mas também oferecendo uma nova esperança para aqueles que lutavam com suas próprias sombras e desafios. A transformação da Vila Esperança era como assistir a um renascimento em tempo real. O que antes era uma comunidade marcada pela violência e pela desesperança começava a ganhar novas cores e novas formas, graças ao esforço incessante de Fábio e ao programa de apoio que ele, junto com Helena, havia criado. Ao percorrer as ruas da vila, a diferença era visível. As paredes de tijolos cinzentos, que antes pareciam absorver a tristeza e o medo, agora estavam adornadas com murais vibrantes, pinturas que refletiam sonhos e esperanças. Espaços antes abandonados foram convertidos em centros comunitários, onde jovens e adultos se reuniam para aprender, criar e se apoiar mutuamente. Os workshops e as atividades do programa de apoio tinham tido um impacto profundo. Jovens que antes se sentiam perdidos e sem esperança agora participavam ativamente de atividades construtivas. Eles se envolviam em projetos de jardinagem comunitária, aprendiam novas habilidades e compartilhavam suas próprias histórias de superação. A sensação de comunidade e pertencimento se espalhava como uma corrente positiva, conectando pessoas que antes estavam isoladas.
Fábio, agora um pilar de sua comunidade, via a transformação com um sentimento profundo de realização. Seus esforços, suas noites de trabalho e dedicação, estavam se materializando em algo palpável. Ele caminhava pelas ruas, não apenas como alguém que havia superado seu próprio passado, mas como um exemplo de como a mudança é possível, mesmo nas condições mais adversas. Cada sorriso, cada novo projeto, era um reflexo da esperança que ele havia ajudado a cultivar. Helena continuava ao seu lado, oferecendo apoio contínuo e contribuindo com seu conhecimento para garantir que o programa permanecesse eficaz e adaptável às necessidades da comunidade. Juntos, eles formavam uma equipe que se tornou sinônimo de esperança e renovação. Sua parceria era uma prova de que, com apoio e colaboração, é possível enfrentar as adversidades e transformar vidas. A mensagem que emergia da transformação da Vila Esperança era clara e poderosa: a redenção e a mudança não são apenas possíveis, mas podem ser concretas e tangíveis. A vila, que antes parecia marcada pela desolação, agora se erguia como um exemplo de como a comunidade pode se unir para criar um futuro melhor. A luta de Fábio e Helena havia mostrado que, independentemente das dificuldades do passado, sempre há espaço para novos começos e para a construção de um legado positivo. O final da história era um testemunho de que, mesmo nas circunstâncias mais difíceis, a esperança e a redenção são forças poderosas. A transformação da Vila Esperança não era apenas uma mudança no cenário, mas uma mudança no coração e na alma da comunidade. A mensagem era clara: com coragem, apoio e determinação, qualquer um pode transformar seu destino e o de outros, criando um futuro repleto de possibilidades e esperança. Obrigado por fazer parte da história desse canal e não se esqueça de curtir, comentar, se inscrever e compartilhar com seus amigos e parentes essa incrível história.